Olá, boa tarde. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal faz hoje 2 sessões plenárias por causa do feriado de amanhã. A primeira, convocada de forma extraordinária, foi agora pela manhã. A discussão girou em torno do Código de Trânsito Brasileiro. E o repórter Gabriel Ciafrei acompanhou essa sessão e tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, é um recurso extraordinário encaminhado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que questiona uma decisão da Justiça do Estado que tornou inconstitucional o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Este trecho da lei, ele tipifica como crime a atitude dos motoristas de deixarem o local de um acidente. Tudo isso para não responderem a um processo civil ou então penal. Aqui no STF, esse caso tem repercussão geral reconhecida. Acompanhe agora todos os detalhes. Com o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro considerado inconstitucional no Rio Grande do Sul, o motorista acabou absolvido, depois de apresentar recurso contra a decisão que o condenou a 8 meses de detenção. Ao questionar o entendimento do Poder Judiciário Estadual, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu ao Supremo que mantivesse a validade do trecho da lei. Não há direitos fundamentais de caráter absoluto, justamente pelo próprio modelo normativo concebido pela Constituição da República Federativa do Brasil. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro falou na tribuna como amigo da Corte. O defensor público citou o ponto de vista ético, o direito à não autoincriminação e destacou que o ato de permanecer no local do acidente contribui com investigações e com a identificação dos envolvidos. Por mais que se discuta a atuação, a participação daquele condutor na cena do crime, em dado momento ele pode contribuir até favoravelmente. Isso é uma das hipóteses. Outro amigo da Corte foi o Ministério Público de São Paulo. O Procurador-Geral de Justiça do Estado pediu a manutenção da validade do artigo que tipifica como crime a fuga de local de acidente e a importância para a atuação do Estado. Não há nenhuma obrigação de incriminação, de participação. O que a lei apenas estabelece é esta exigência para que o condutor do veículo no local do acidente ali permaneça. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou a importância do julgamento e citou leis em vigor no país que têm o objetivo de tornar o trânsito mais seguro. Ela pediu que o recurso fosse deferido. Ao tipificar a conduta de afastar-se do local do acidente, a norma penal não estabelece que o motorista produza prova contra si, mas tem outras finalidades, como garantir a adequada prestação de socorro às eventuais vítimas. Ao ler o voto, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, relembrou a jurisprudência do STF e de que nenhum direito fundamental é absoluto, além de que a permanência de condutor no local de acidente garante a identificação do motorista. Ele aceitou o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, declarando o artigo 305 do CTB constitucional. A questão constitucional debatida no presente recurso ordinário, essa é a opção legislativa de criminalizar a conduta daquele que, com fim deliberado de se furtar a eventual responsabilização civil e penal, se afasta do local do acidente no qual se envolveu, ofenderia a garantia constitucional contra a autoincriminação emanada da Constituição Federal, na medida em que, a contrário senso, exige do agente a conduta de permanecer no aludido local com o fim de viabilizar sua identificação pela autoridade de trânsito, passo necessário para a promoção da sobredita responsabilização em sede judicial. Até agora, 5 ministros, incluindo o ministro Luiz Fux, como a gente viu aí, já votaram. Todos eles por manter a validade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro e a condenação de um motorista no Rio Grande do Sul à detenção de 8 meses. Após alguns votos, o voto da ministra Rosa Weber, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado à tarde, ou melhor, vai ser retomado à tarde com o voto da ministra Carmen Lúcia. Lembrando que a transmissão dos julgamentos você acompanha na rádio e TV Justiça. E quem está aqui com a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisélia Reis. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde. Boa tarde. A gente viu aí que ainda não encerrou esse julgamento. Faltam 6 ministros ainda, então pode ter uma mudança ainda nesse caso. Como que é a orientação?
Galton, o que acontece? O que está em discussão é o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que trata exatamente de um artigo que é bem debatido no mundo jurídico, que é o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, esse artigo ele estabelece que se envolver no acidente de trânsito e abandonar aquele local de trânsito para evitar uma responsabilização, seja ela no âmbito civil ou penal, isso configura um crime de trânsito que tem uma pena que varia de 6 meses a 1 ano, além da multa. Então, a grande discussão é saber se essa conduta, de fato, deve permanecer como um crime ou não. Esse caso acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal em razão de uma situação que aconteceu, um acidente de trânsito que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Na primeira instância, a pessoa foi condenada à pena de 8 meses, inclusive essa pena teve até uma substituição por uma restritiva de direitos. No tribunal, ele foi absolvido porque entenderam que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ou seja, a previsão da Constituição Federal no sentido do direito à não autoincriminação lhe permitiria sair do local do crime. Então, o Ministério Público recorreu e aí o caso acabou chegando aqui no Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, todos os ministros que votaram, o relator, que é o ministro Fux, o ministro Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber, entenderam, junto com o relator, pela procedência do recurso extraordinário, declarando, então, a constitucionalidade desse dispositivo. Isso tem gerado muita discussão, porque tem tribunais que declaram incidentalmente a inconstitucionalidade e acabam absolvendo exatamente em relação dessa discussão se isso constitui ou não afronta ao direito à não autoincriminação. Agora, enquanto isso, os processos ficam sobrestados, aguardando a decisão do Supremo, é isso porque tem repercussão geral, isso vai impactar em todo o país, né? Exatamente. Quando há repercussão geral, Rafa, significa que esse processo ele é relevante, e é relevante para a sociedade. Então, nesse caso, o ministro Luiz Fux destacou a relevância não só social, como também jurídica dessa discussão. Então, não é só uma discussão jurídica, há uma relevante discussão social também em relação a esse tema. Dessa forma, a partir do momento em que houve o reconhecimento dessa repercussão geral, todos os processos que estão tratando da mesma temática, eles ficam sobrestados, que é o nome que a gente fala, juridicamente. Mas esse sobrestamento significa o quê? Fica suspenso. Vamos aguardar, então, a decisão da Suprema Corte e só depois é que a gente vai definir o que vai acontecer. As violentas estatísticas, as violentas estatísticas do trânsito provavelmente pesaram também. Nós temos já 5 votos, todos votaram de forma unânime. Pesam sim, Galton. Todos os ministros, ao proferirem o voto, eles manifestaram exatamente essa preocupação com o número exacerbado de mortes violentas no trânsito, de lesões corporais, enfim, de acidentes de trânsito de um modo geral. E destacaram como ponto, para justificar o voto, que esse crime, na verdade, ele tutela a administração da justiça. Então, além de estimular as pessoas a também possibilitar a questão de prestar socorro, tem a questão ética e moral envolvida no sentido de não abandonar o local do crime, isso não significa dizer que ele tenha que dizer algo que vai lhe incriminar. Ele tem direito ao silêncio, mas ele também mas é preciso observar aquilo que o legislador previu, que é no sentido do dever daquele que se envolveu em acidente de trânsito de permanecer no local para contribuir com a administração da justiça, que tem o dever de esclarecer os fatos e efetivamente punir todos aqueles envolvidos. Então, foi muito mais nessa linha de raciocínio, inclusive lembrando um direito muito importante, que é o direito à solidariedade. Os ministros, tanto o ministro Fux quanto o ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou também a importância de ser solidário num momento como esse. Ok, esse caso continua daqui a pouquinho, agora à tarde, a partir das 2 horas da tarde, mas temos também outros processos em pauta.